Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série de vídeos sobre Cloud Computing e Amazon Web Services. Estarei apresentando para vocês sobre essa realidade de mercado que pode fazer diferença na sua carreira. Para quem não me conhece, meu nome é Rafael Lima, sou professor e tenho experiência há mais de 14 anos no mercado de infraestrutura de TI. Então, vamos lá. Olá pessoal, no vídeo de hoje da nossa série Computação em Nuvem e Amazon Web Services, vamos iniciar com a parte fundamental. Vamos destacar as características da computação em nuvem, alguns dos serviços utilizados na Amazon Web Services e assim dar início à nossa jornada. Bem, o que significa Cloud Computing ou computação em nuvem? Simplificando, significa a entrega sob demanda de recursos computacionais, sejam eles de armazenamento de banco de dados, aplicações e determinados outros recursos de TI. Tudo isso através de uma plataforma em nuvem, de um provedor que fornece todos esses serviços na internet. E você paga conforme o seu uso, né? Paga sob demanda. Dentre as características principais, podemos destacar custo variável, custo de entrada menor, ou seja, além de ter variação do custo conforme o seu uso com a sua necessidade de negócio, o custo de investimento para você entrar na nuvem tende a ser menor do que você fazer todo o investimento em infraestrutura local, em infraestrutura própria. Você tem flexibilidade de recursos, você tem economia em caso de escalabilidade. Uma vez que seu negócio ele vai crescer, vai escalar, é extremamente importante o uso de recursos em nuvem. Se você tivesse que fazer todo o investimento local em uma estrutura privada, você teria que fazer diversos investimentos de forma imediata, investindo assim muito mais dinheiro do que você simplesmente locar tais recursos na nuvem. O outro ponto que é extremamente importante, velocidade de implantação. Com a computação em nuvem, você consegue, de forma muito rápida, a partir de alguns cliques, né, de forma bem simplificada, aumentar a sua velocidade de implantação. Seu negócio, imagine que seja disruptivo, que tenha a ver com inovação, é a computação em nuvem que vai te permitir o crescimento, tá? Outras formas de investir localmente na infraestrutura própria pode não te dar esse suporte. Outro ponto que é extremamente importante na computação em nuvem, foco no negócio. Então, a partir do momento que você abstrai diversas das preocupações que antes você teria na infraestrutura local, a computação em nuvem vai te permitir isso, dar foco cada vez maior no seu negócio. E, claro, implantação global em minutos. Da mesma maneira que você implanta seu sistema, seu software, seu serviço ou produto em determinado data center, você, a poucos cliques de distância, pode estar implantando em diversas partes do mundo, né? E isso é extremamente interessante da computação em nuvem. E eu não poderia deixar de falar, né? Computação em nuvem está diretamente conectada com a cultura de inovação. Você passa a experimentar mais, falhar menos, você corre menos riscos, você transfere o risco para o provedor de nuvem, você passa a ter muito mais experiências e, em caso de qualquer tipo de problema, você pode inclusive falhar mais rápido. Isso para você conseguir se reerguer, levantar novamente, propor novas soluções, isso é extremamente importante. Então, a computação em nuvem ela está diretamente ligada a essa cultura de inovação. Dessa maneira, a gente tem alguns modelos de computação em nuvem. O primeiro modelo, que é o mais tradicional, que é infraestrutura como serviço, né? Temos aí como exemplo o serviço da Amazon EC2. Temos aí também a plataforma como serviço, exemplo, o Heroku, né? Quem trabalha com programação vai conhecer muito bem essa plataforma.
Temos aí software como serviço, vamos dizer assim, precursor aí foi a Salesforce, né? E quais são as diferenças desses modelos, né? Enquanto a infraestrutura como serviço, a gente pode destacar o uso das máquinas virtuais, da virtualização. Na plataforma como serviço, o provedor de nuvem já te oferece produtos, vamos dizer assim, encapsulados, né? Ele pode te oferecer, por exemplo, uma máquina virtual, mas que já tem encapsulado algum outro produto pronto. Ou seja, você diminui o seu tempo de implantação, de instalações e coisas desse tipo, né? É um produto em forma de encapsulado, né, vamos dizer assim, que é oferecido pelo provedor de nuvem. Em software como serviço, os mais tradicionais aí a gente pode ver quando você loca algum tipo de sistema que você paga pelo uso, né? Então, esses sistemas web, sistemas que de fato são ofertados na internet, né, para você locar, pagar pelo uso, são grandes exemplos aí de software como serviço. Coloquei aqui também do lado o quadrante mágico da Gartner. Esse quadrante mágico ele mostra os principais players do mercado em relação à infraestrutura como serviço, tá? Esse primeiro modelo que a gente acabou de dizer. Dentre os principais players, a gente tem aí a Amazon com o Amazon Web Services, né? Temos a Microsoft, que tem o Azure, e temos também o Google. Então esses aí são os principais players aí que são os líderes de mercado. Temos outros aí também, como da Oracle, da IBM, mas gostaria apenas de salientar, né, que esses players são vamos dizer assim, os grandes provedores de nuvem no mundo inteiro, né? Então são, vamos dizer assim, os líderes de mercado. Temos aqui também um comparativo. Nesse comparativo, percebemos aqui o que você deveria gerenciar, que você deveria se preocupar em caso de criar toda uma estrutura local, uma estrutura privada. Então você teria que se preocupar desde rede, armazenamento, servidores, virtualização ou não dos seus servidores, sistemas operacionais, dados, aplicações. Se você tiver que fazer todo um investimento local, né, utilizar uma estrutura privada, você teria que se preocupar com todas essas camadas, tá? Com a computação em nuvem isso muda, né? Você passa a abstrair determinadas camadas, você transfere determinadas funções para o provedor de nuvem, como por exemplo na ideia de infraestrutura como serviço, é de responsabilidade do provedor toda a parte de rede, de armazenamento, storage, servidores, a própria parte da virtualização. Você passaria a se preocupar de fato a partir do momento que você instala um determinado sistema operacional, até chegar no nível das aplicações. Então, o provedor de nuvem ele já tem algumas responsabilidades. Você, como cliente, não tem que se preocupar com hardware, não tem que se preocupar com essas camadas mais abaixo, né? Vamos dizer assim. E isso vale também para os demais modelos, né? O de plataforma como serviço, onde você deveria se preocupar muito mais com os dados e as aplicações, e o modelo de software como serviço, onde há maior nível de abstração, né, para você como cliente, onde o provedor de nuvem ele praticamente gerencia todas essas camadas, né? Então isso aqui é um comparativo aqui bem interessante para você entender a diferença desses modelos de computação em nuvem. Temos também a consideração dos modelos relacionados à implantação. Existe o modelo de nuvem privada, que seria o modelo de infraestrutura local. Existem algumas empresas que têm esse tipo de preocupação, seja elas devido a questões de segurança, armazenamento de dados aí importantes, que as empresas ainda tendem a investir em uma nuvem privada, tá? No entanto, na nossa concepção, e é o que a gente vai estar trabalhando que ao longo da nossa série de vídeos, a gente vai dar um enfoque na parte da nuvem pública, né? Como por exemplo no Amazon Web Services. No entanto, a gente vai perceber também o seguinte:
A própria Amazon, né, com seus serviços de nuvem, ela também permite, de uma certa maneira, conectar com nuvens privadas. Então, a gente pode chegar a um nível de ter uma nuvem híbrida, né? Uma determinada empresa que tem uma infraestrutura própria e que suas cargas de trabalho aumentam em determinados momentos, a sua demanda aumenta em determinados momentos, ela pode contratar na nuvem pública recursos adicionais e assim interligar sua nuvem privada com a nuvem pública. E isso a gente considera como sendo um modelo híbrido, tá? Então, para atender níveis elevados de carga de trabalho, maiores demandas, o modelo híbrido também ele é interessante para determinados negócios. Coloquei aqui agora sobre uma infraestrutura global, né, um exemplo aqui da Amazon Web Services. Percebemos aqui que a Amazon ela divide-se, né, em regiões. Por exemplo, temos aqui a região de São Paulo, na América do Sul. Temos também questões de zonas de disponibilidade, que são como se fossem os data centers daquela região, né? Então perceba que na região de São Paulo existem 3 zonas de disponibilidade. Essas zonas de disponibilidade podem se dizer que são cada uma um determinado data center que está separado cada um do outro, no entanto, não estão tão longe, né? Ou seja, existe algum tipo de comunicação de alta velocidade e que permite assim garantir uma grande questão em relação à disponibilidade, tá? Permite garantir maior desempenho de troca de informações e aí, dependendo do tipo de negócio, pode estar trafegando dados, pode estar fazendo replicações, pode estar realizando backups, pode estar realizando migrações de um local para outro de forma extremamente rápida, tá? Então aqui são alguns pontos no mapa onde nós temos aí as regiões de atuação da Amazon Web Services. Percebam que isso está no mundo inteiro. E você, como cliente, pode estar contratando determinados serviços, né, seja ele em qualquer parte do mundo. Nesse momento aqui agora, vamos citar alguns dos serviços de computação da Amazon, né? O primeiro serviço de computação, que é o mais tradicional, é o Amazon EC2, né, que é o Amazon Elastic Compute Cloud. Esse aqui é o serviço onde permite a gente contratar instâncias, ou seja, contratar máquinas virtuais, sejam elas sob demanda, sejam elas reservadas ou do tipo spot. Quais são as diferenças, né? A sob demanda, de forma bem simples, você a qualquer momento pode ir lá contratar, subir uma determinada instância com um determinado sistema operacional, usa durante o tempo que você achar necessário e também cancela e, vamos dizer assim, finaliza essa instância no momento que você deseja. Já os outros tipos de instâncias, você tem aí algumas questões, por exemplo, que influenciam no custo, né? As instâncias spot, por exemplo, são aquelas instâncias que utilizam recursos ociosos da plataforma de nuvem da Amazon, né? E pelo fato de você estar usando recursos ociosos, ela te dá um grande desconto, né? No entanto, a Amazon tem também algumas premissas que ele pode, por exemplo, cancelar ou desligar aquela instância que você contratou. Esse tipo de instância spot é muito usada, por exemplo, para testes, tá? É um exemplo claro aí. Coloquei aqui alguns dos ícones que são utilizados pela Amazon. Nós vamos perceber que a Amazon, inclusive, oferece no seu site oficial modelos de apresentações, de figuras, para que você, como projetista de uma nuvem, né, vamos dizer assim, possa criar diagramas e fazer aí toda a sua parte de estruturação. Coloquei aí também um ícone do Saving Plans, ou seja, seria quando você contrata serviços de computação aí para tempos maiores, né, vamos dizer assim, pode contratar para 1 ano, 3 anos, e isso também influencia na questão dos preços, tá? Todo o serviço de computação EC2 da Amazon, ele também permite
a parte de auto-scaling, né, que é para fazer o adicionamento e a remoção de forma automática de instâncias, sejam elas de maneira dinâmica ou preditiva, e isso tem configurações que você define, né? Então é um modelo aí que também permite escalar automaticamente seu tipo de negócio, que é muito interessante. Temos também o serviço do Beanstalk, que permite escalar aplicações web, tá? Então esses aqui são alguns dos serviços de computação da Amazon. Existem outros que a gente vai estar desenvolvendo, vai a conhecer aí ao longo da série de vídeos. Em relação aos serviços de banco de dados, nós temos o Amazon RDS, que é o serviço de banco de dados relacional da Amazon. Ele pode ser utilizado com diversos SGBDs conhecidos aí do mercado, onde destaca-se aí o Amazon Aurora, que é um SGBD próprio da Amazon, que segundo eles é compatível com MySQL e PostgreSQL e até mesmo mais rápido que eles, né? Então é uma boa pedida e uma boa característica da Amazon esse Amazon Aurora. É mais barato e é compatível com MySQL e PostgreSQL. É possível também utilizar SGBD do Oracle, do Microsoft SQL Server, e isso aí vai de cada ambiente, de cada cenário. Temos também o serviço do DynamoDB, que é um serviço de banco de dados no SQL, tá? Ou seja, não é um banco de dados relacional. Aqui já tem uma preocupação com a questão de flexibilidade, de desempenho, de questão de latência. Então é um serviço também muito usado aí na Amazon. Bem, temos também os serviços de armazenamento, como por exemplo o S3, que é o Simple Storage Services. Esse é um serviço de armazenamento de objetos da Amazon. Então, por exemplo, você tem um determinado site, armazena imagens, determinado tipo de arquivo, você pode, por exemplo, armazenar em um bucket, né, do Amazon S3. Temos também o Amazon S3 Glacier, que é um serviço de armazenamento, mas com o objetivo principal de armazenar grandes volumes de dados que você não tem um acesso tão constante. O objetivo dele é, de fato, fazer arquivamento, fazer backups, fazer armazenamento de longo prazo, tá? Ele tem uma característica de ter um custo muito baixo, de acordo com a quantidade de gigas, né, teras que você precisa armazenar. No entanto, sua capacidade de acesso é mais lenta, né? Além desses serviços aqui, a gente também tem também, né, no caso, o Elastic Block Store, que é o EBS, né? Esse EBS é utilizado, por exemplo, como se fossem os HDs virtuais, né, das máquinas virtuais, das instâncias do EC2. Você pode lá escolher, né, se vai armazenar suas informações em um HD SSD, num HD magnético. E o EBS, por exemplo, a gente define alguns pontos aí na hora que a gente sobe as instâncias do EC2, tá? Bem, então resumimos aí alguns dos serviços que nós temos aí no Amazon Web Services. Nesse momento agora eu vou descrever um pouco aqui sobre esse cenário de exemplo e vamos lá, né? Então, nesse diagrama, nesse cenário, a gente tem aqui uma nuvem, né, do AWS. Essa nuvem, dentro dela, a gente está considerando uma determinada região, como por exemplo a de São Paulo, e estamos utilizando nossos recursos na zona de disponibilidade 1, né, de São Paulo. Dentro dessa zona de disponibilidade, a gente vai configurar toda uma parte relacionada a network, né, relacionado à parte de rede, né, vamos dizer assim, com as configurações de VPC, né, que é a Virtual Private Cloud, né, nossa rede privada virtual.
A gente define, inclusive, se ela vai ficar disponível de forma pública, se ela realmente vai ser privada só para a nossa estrutura. Isso tudo é configurado dentro do nosso painel da Amazon, tá? A partir dos usuários, os devidos usuários vão se conectar a essa nuvem, podendo acessar determinados objetos no bucket do armazenamento S3. Esses usuários vão passar por determinadas regras e permissões definidas, por exemplo, no Firewall que está na nossa nuvem. E por trás desse Firewall existe, por exemplo, um recurso de load balance, né? Que é para fazer balanceamento de carga. Para qual instância do EC2 que vai fazer o devido acesso, né? Então, determinadas requisições do usuário elas vão ora para determinada instância, ora para determinada outra instância. Essas instâncias, por fim, também acessam uma área de armazenamento, né, do SGBD, por exemplo, do Amazon RDS. E esse Amazon RDS, inclusive, ele pode estar também replicado com um segundo servidor de SGBD, né? Então aqui também existe uma questão, uma preocupação com a disponibilidade, né? Então poderia ter aqui uma instância master do SGBD e tem também uma outra instância secundária. Então nesse exemplo, nesse cenário aqui, a gente permite conhecer um pouco das possibilidades que a gente consegue fazer com o Amazon Web Services. Ou seja, a gente tem diversos recursos, diversas configurações, tudo isso a alguns cliques de distância, podendo inclusive utilizar diversas zonas de disponibilidade, até mesmo diversas regiões, e criar toda uma estrutura em nuvem para o nosso negócio. Tá? Então, esse aqui é um exemplo para vocês conhecerem um pouco aí da Amazon. Além disso, né, coloquei aqui algumas dessas empresas, né, das empresas que trabalham com o AWS. Podemos aí citar desde Netflix, Dropbox, Spotify. Então temos diversas empresas aí que utilizam a plataforma de nuvem, ou seja, elas dão foco no negócio, são empresas que crescem de forma muito rápida, então que precisam de uma escalabilidade, uma capacidade de implantação muito grande, muito rápida, e que talvez sem a estrutura de nuvem da Amazon elas não seriam o que são hoje, tá? Então fica aí algumas dessas empresas aí para vocês pesquisarem a respeito. Por fim, não menos importante, coloquei aqui algumas certificações da Amazon AWS, tá? Essas certificações permitem que você, como profissional de TI, evolua a partir da sua experiência e certifique-se, né, nos recursos, nos serviços da Amazon. Inicia-se aí com a prova do Cloud Practitioner, que é a primeira prova, inclusive ela está agora disponível de forma online. É quando você está com um nível de experiência ainda menor e você, ao longo do tempo, vai evoluindo e se certificando nos outros níveis, né? Então você pode evoluir aqui até o nível profissional, que é onde você já é considerado que tem determinada experiência, e tem também as certificações do nível especialista, né? Que é quando você quer trabalhar com soluções mais específicas da Amazon, como por exemplo Big Data, como Machine Learning. Então fica aí a seu critério esmiuçar sobre essas certificações e evoluir ao longo do tempo. E é um dos nossos objetivos aqui da nossa série de vídeos, tá? A gente vai passar por diversas etapas a fim de a gente conseguir essas certificações. Vou caminhar com vocês junto aí. Por fim, coloquei aqui algumas das referências que eu utilizei. Olá pessoal, então, gostaram do vídeo? Vimos hoje as principais características da computação em nuvem e do Amazon Web Services. No nosso próximo vídeo vamos falar do serviço EC2 e assim vamos iniciar nossas práticas rumo à certificação.